Bom dia a todos os presentes, né? Hoje nós vamos ter a satisfação de termos como convidada a doutora Vanessa Barbosa Romeira Leme, professora, né, adjunta do Departamento de Cognição e Desenvolvimento do Instituto de Psicologia e no programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, coordenadora do grupo de pesquisa NUDERE, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Núcleo de Grupos de Pesquisa sobre Desenvolvimento Humano e Relações Interpessoais. Psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, doutora em Psicologia e pós-doutora. Então, bem-vinda, doutora Vanessa, agradecemos Obrigada. O convite de estar participando da nossa live, de um tema extremamente importante, né? Que nós vamos falar sobre a promoção de saúde mental com adolescentes e jovens em isolamento social. Nesse momento, né, em que nós estamos passando, precisamos muito desse conhecimento. Quantos pais eu gostaria que também estivessem assistindo, né? Porque tudo isso vai contribuir para a nossa sociedade. Gostaria agora de passar a palavra para a reitora Maria Helena Cirne, doutora Maria Helena Cirne de Toledo, para fazer a abertura. Bom dia, doutora Vanessa Leme, bom dia, doutora Marta Zanini, bom dia, professora Maria Carla, coordenadora do nosso curso de Psicologia. É um momento bastante importante em que eu fico muito feliz de estar recebendo aqui a doutora Vanessa Leme, junto com a doutora Marta Zanini, para pensarmos num momento atual em que os nossos adolescentes e jovens se ressentem muito do isolamento social. Se sentem, muitas vezes, desconectados com a realidade externa, se sentem depressivos, aliados da realidade, aliados de si próprios. Então, um momento, um tema que vale a pena discutir. É muito importante termos profissionais aqui com perspectivas diferentes que vêm de outras realidades para somarem e poderem ajudar o nosso adolescente e o nosso jovem que está em isolamento social. E, claro, os nossos alunos também são jovens e adolescentes que estão em isolamento social. É um olhar de cuidado para nossa grupo de alunos e que é importante. Precisamos ter esse cuidado também com os nossos alunos que nos são tão caros, tão queridos. Doutora Vanessa e doutora Marta estão aqui hoje porque são docentes apaixonadas pela docência. E isto é maravilhoso. Parabéns às duas, parabéns à professora Maria Carla, que tem se desdobrado na quarentena para estar atendendo aos nossos alunos, não só com acolhimento, mas sustentando, alimentando nossos alunos com conhecimento. Isso é muito importante. Obrigada a vocês. Com certeza teremos uma live maravilhosa. Eu gostaria, né, agradeço, professora Marilena, agradeço a professora Marta, né, que ajudou a nos organizar o evento e que vai intermediar, né, fazer uma interlocução durante a apresentação da doutora Vanessa, que terá muito para contribuir para a gente. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e participassem, né, ativamente, através da rede, com as perguntas, e que a professora Marta estará acompanhando e fazendo essa interlocução. Muito obrigada desde já a todos e vamos aproveitar esse momento. Um minuto. Está aqui muito ruído. Pode. A Vanessa pode começar. Doutora Vanessa, fique à vontade, viu? Bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra e um prazer imenso estar aqui hoje
com pessoas que têm feito um esforço imenso, né, durante a quarentena, nos seus papéis profissionais, mas também nesse momento onde os papéis profissionais se misturam aos papéis familiares, a gente tem que se debruçar no espaço da casa, né? Então, o nosso trabalho está dentro da nossa rotina familiar, às vezes com crianças, com pessoas idosas, num momento difícil, angustiante. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a iniciativa de proporcionar esse momento de um debate tão importante sobre saúde mental, né, de adolescentes e jovens, falar sobre saúde mental e adoecimento psíquico e o seu desfecho mais doloroso, que é o suicídio, ele é importante, geralmente é visto muitas vezes como tabu, né, mitos relacionados a falar sobre adoecimento mental e suicídio para adolescentes e jovens, né, tabu, se falarmos sobre isso, estamos incentivando, quem faz essas coisas é corajoso, é covarde. Então, já há muitos anos, e mais recentemente no contexto da pandemia, as grandes organizações, né, Organização Mundial da Saúde, Unesco, ONU, têm incentivado esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo aqui hoje, de abrir espaço para falar sobre o sofrimento durante a pandemia, porque se falar adequadamente sobre o que pode causar sofrimento e levar ao suicídio, a gente pensar em prevenção, né? E, por outro lado, também, quando a gente fala de adolescência e juventude, há também estereótipos relacionados a esses momentos da vida, né? Adolescente é rebelde, ele está falando para chamar atenção, o jovem impulsivo, ele está falando que está angustiado, mas é porque é assim mesmo, é aborrecente. Então, a gente tem que ter esses espaços para ir quebrando esses estigmas, esses mitos, para, de fato, ampliar a nossa escuta, né, como a reitora Mariana comentou, ser um espaço de cuidado, e para isso a gente tem que rever, às vezes, as nossas crenças, os nossos preconceitos com relação à saúde mental. Então, a ideia é esse ser um espaço de troca e de reflexão. Martinha, você está sem microfone. Realmente, Vanessa, é um tema em que a gente precisa realmente, né, estar falando de uma maneira embasada cientificamente, com toda a prática do psicólogo deve ser, né? Acredito que muito da nossa audiência aqui são de alunos, então, refletir, né, sobre o assunto, mas com base em evidência científica, tornando isso numa linguagem adequada à nossa população-alvo, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu estou muito feliz, né, de nós podermos ter esse bate-papo hoje, nessa manhã. Uhum. Bom, eu pensei em destacar alguns pontos aqui que eu vou abordando brevemente. A Marta pode ir comentando algumas coisas. Marta, se você perceber alguma pergunta, algo dos estudantes ao longo das minhas falas. Primeiro, eu quero contextualizar um pouco a minha atuação, né, a minha e do meu grupo de pesquisa e extensão, né, o Prodinho no DERE, aqui no Rio de Janeiro, numa realidade bastante específica. Nós atuamos nesse projeto de extensão que é o Prodinho, nós somos 13 meninas, né, alunas da graduação e pós-graduação, algumas bolsistas e outras não, e nós atuamos na promoção de saúde mental e na prevenção do suicídio numa perspectiva de prevenção, não clínica, a gente não faz atendimento individual e nem trabalha, às vezes, com pós-venção, né? Por exemplo, aconteceu um caso de uma morte por suicídio em uma escola, a gente trabalha, às vezes, articulados a outros grupos na UERJ, de professores da psicologia, que atuam na pós-venção, ou que, quando a gente identifica um sofrimento que vai além do que a gente desenvolve, que são ações em grupos, então a gente trabalha com oficinas, com professores e estudantes, com grupos psicoeducativos, então a gente trabalha tentando não deixar acontecer, né, na prevenção. Mas quando a gente identifica um sofrimento,
a uma equipe multidisciplinar, junto com o nosso projeto de extensão, que a gente vai fazer o encaminhamento. Então, quando a gente pensa na saúde mental, essas ações intersetoriais, com equipes multidisciplinares, elas são importantes, porque os profissionais, os psicólogos, eles vão agindo nas suas especificidades, diante aí das demandas. E as nossas ações, né, ela tem um foco de promover relações interpessoais positivas. Eu trabalho principalmente focando a promoção de algumas habilidades sociais. Eu não sei se já teve algum momento que a Marta levou essa questão das habilidades sociais, porque a Marta também trabalha aí na Unify. Eu não sei se ela já comentou. Já levou um pouco. A gente fala um pouco, e a professora Maria Carla também, né, aborda esse conteúdo ao longo do curso. Então, somos duas aqui. Ótimo. Então, importante, então, saber que a Unify, ela tem esse olhar sobre a promoção de relações interpessoais positivas no contexto universitário, e aí eu atuo tentando aumentar ou promover algumas habilidades sociais e de vida, por exemplo, empatia, assertividade, resolução de problemas. Então, assim, melhorando, identificando alguns recursos pessoais, relacionais e contextuais dos estudantes. Aqui na UERJ, nas escolas públicas aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, principalmente com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, embora a gente também faça algumas oficinas com os estudantes universitários, mas recentemente a gente tem recebido muita demanda de escolas, né, para fazer um trabalho de prevenção. A gente pensar nesse contínuo do desenvolvimento desse adolescente que um dia vai se tornar um universitário, é bom a gente cuidar dessa saúde mental ainda, né, no início da adolescência, preparando ele para os desafios que ele vai enfrentar ao longo da vida, né, quando chega na universidade. Recentemente eu li uma matéria, um artigo numa revista internacional da importância da gente pensar na prevenção, começando lá, durante os anos, né, do ensino fundamental, a falar e trabalhar sobre saúde mental. E aí, a gente procura também, nessas oficinas, identificar algumas situações que levam ao sofrimento desses estudantes, adolescentes e jovens, né? Nos contextos ali educativos, no contexto escolar, que tem a ver com diferentes formas de discriminação, né? Discriminação pela identidade de gênero, discriminação pela sexualidade, o racismo estrutural. A gente leva também, tenta trabalhar nas oficinas, que a gente utiliza estratégias vivenciais, com dinâmicas para ampliar a discussão sobre a diversidade, sobre a importância do convívio com a pluralidade, né, de modo a assim, ampliar os direitos humanos. Então, a gente procura... Fala um pouquinho sobre o que são essas estratégias vivenciais, como que elas são trabalhadas. Dá um exemplo para nós, por favor. Vou. Sim, ótimo, Marta. Por exemplo, quando a gente fez uma parceria aqui no Rio de Janeiro com a Secretaria de Estado de Educação, né, são, sei lá, 50 mil estudantes, não sei, milhares de escolas, e eles chegaram para a gente para trabalhar com oficinas com os estudantes gremistas. A ideia era a gente desenvolver algumas estratégias com estudantes gremistas para que eles identificassem entre os grupos, entre eles, entre os pares, os estudantes que estivessem em sofrimento e fizessem a mediação entre o estudante e a escola. Porque, Marta, nem sempre um professor ele vai conseguir identificar numa sala de 45 alunos, que é a realidade das escolas públicas, quem está sofrendo ou quem naquele dia foi com uma blusa de frio e porque estava se cortando, ou que os adolescentes usam, né, aquelas blusas por uma camiseta e por fora uma camiseta de manga comprida. Mas a importância de alguns alunos, esses dos gremistas, os grupos de grêmios, eles têm ganhado bastante força aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos, nessa identificação de quem está sofrendo, em episódios de bullying, de cyberbullying, né, homofobia, e fazer um trabalho e levar, e aí a gente busca parcerias com alguns professores que esses alunos confiam, que eles têm maior afeto, e aí faz o encaminhamento.
Então, quando a secretaria chegou, ela chegou com essas situações. Primeiro, num rótulo grande, num guarda-chuva, é bullying. Mas quando a gente foi fazer um trabalho de ouvir um pouco os estudantes por meio de rodas de conversa, o que está por trás desse bullying? Episódios de diferentes formas de discriminação, racial, pela identidade de gênero, né? Homofobia, gordofobia, relatos de muito racismo, né? Dentro das falas, com muito sofrimento. Então, por dentro desse guarda-chuva de bullying, a gente tem diferentes formas de discriminação, e que a gente sabe, lendo aí diversos estudos nacionais e internacionais, o impacto nocivo que isso tem para a saúde mental dos adolescentes e dos jovens. Aí, Marta, então, identificando isso, o ano passado, nós fizemos oficinas, foram 4 oficinas com os estudantes gremistas, duração de 2 horas, em que nós primeiro elaboramos, eu tenho até aqui, e depois eu posso disponibilizar para vocês, a gente elaborou uma primeira cartilha para nos guiar. A gente sentava assim, em rodas, né, com eles. Foram feitas em um dia 4 oficinas, em média com 30 a 20 adolescentes gremistas, né, dos anos finais fundamental e ensino médio. Em cada sessão. Isso, foi toda a minha equipe. Eu e mais 2 alunas, cada uma, a gente se dividiu, nós somos 13, né? E aí nós trabalhávamos aqui, tinha umas figuras que falavam sobre sofrimento, sobre cyberbullying, sobre a pressão que os jovens têm. Por exemplo, a gente está falando hoje do contexto de isolamento. Antes do contexto de isolamento, já há para essa geração um convívio muito intenso por meio das mídias sociais. Né? Uhum. E, né, nesse contexto da pandemia e do isolamento, ele se intensifica. É claro que, assim, na minha opinião, e lendo trabalhos de outros especialistas, a internet ela é uma fonte muito importante de prevenção. Claro, não é criticar o uso das tecnologias, mas a forma como se faz. Então, o adolescente, o jovem, ele pode encontrar muito conteúdo, ajuda, sites, mas também muito conteúdo perturbador, né? Tem os grupos de desafio, e o que também, né, causa ali uma preocupação muito grande para as famílias. Como orientar esse uso adequado. E aí, então a gente trabalhou um pouco aqui como que, às vezes, essas formas de discriminações, elas circulam por meio das mídias, dos grupos, das páginas, que é algo que nós, professores, as famílias, a gente não consegue entrar, é difícil para a gente acessar. E aí a gente foi conversando, então a gente sentava, em termos de metodologia, a gente colocou algumas imagens, algumas figuras por meio dessa cartilha. Aí eles foram falando sobre isso, falando sobre situações que ocorrem, como ocorrem, e nós pensamos numa vivência, né? A gente trabalha com vivência, é uma situação que a gente leva, que lá a gente partiu do que eles trouxeram. Então, assim, imaginem, eu me lembro de uma situação na roda que eu participei, de uma menina que falou que ela chegava na escola e as outras falavam do cabelo dela. O cabelo era ruim, era ali claramente, né, episódios de racismo. E aí ela contou que ela estava muito mal com isso, e aí uma outra amiga, nós amigos falaram, não, vamos lá, vamos conversar, apoiaram ela, e elas fizeram um grupo e levaram isso para um professor. Mas ela disse que num primeiro momento ela não conseguia falar sobre isso. Então foram vários relatos sobre essas questões, mostrando a importância do apoio dos pares, de um professor que às vezes tem mais facilidade para falar sobre um determinado assunto, que às vezes tem a ver com a sexualidade, enfim, fazendo essas pontes. Quer dizer, você vai identificando o sofrimento ali nas relações antes disso começar a se tornar um sofrimento muito grande, e a pessoa começar a se cortar, ou tentar um suicídio, ou começar a pensar em suicídio. E aí eles encenavam isso ali, como ofereceu ajuda, a gente trabalhou com a empatia, explicou o que era empatia, aí nós encenamos a situação, como ajudar, a dificuldade, porque geralmente, Marta, você chega para alguém e fala assim, me conta, me fala sobre o que está acontecendo com você. A pessoa, não quero falar. Aí
você sai. Então, o que a gente também trabalhou nas oficinas foi o quanto a gente tem que, às vezes, insistir, investir, mesmo que o outro vire a cara. A gente está falando de adolescente, de jovens, de pensar também na família. Você chega para um filho e fala, conta para mim o que aconteceu. Ele, não. Você deixa para lá. Mas as pessoas, os adolescentes, eles não vão se revelar para a gente facilmente, nem a pessoa que está sofrendo. Então, você precisa, às vezes, insistir, tentar de um outro modo, às vezes falar sobre que você não está bem também, ou que você já passou por alguma coisa do tipo, fazer uma autorrevelação. Você tem que insistir no vínculo. Nós trabalhamos isso também, enfim. Aí, depois, estratégias de encaminhar, de localizar na escola serviços, ou, por exemplo, falar que existe o CVV, né, que é o número 188, que eles podem ligar e ser ouvidos, canais de buscas de ajuda que existe aqui no Rio de Janeiro e também no nível mais nacional. Então, a ideia pensar, então, em prevenção, né, de suicídio e promoção de saúde mental é intervir nessas situações de opressão, de discriminação, de sofrimento que ocorrem nos espaços escolares, e às vezes a gente pode pensar algumas especificidades que ocorrem no contexto universitário, e produzir ali essas situações que vão, no nosso caso, né, como a gente trabalha sempre pensando em atuar no empoderamento e no protagonismo do adolescente e do jovem, que a gente atua com eles, e depois com a família, e depois com os professores, né, e aí a ideia é promover, né, esse pensamento crítico e reflexivo, para que eles entendam que o que eles estão fazendo não é uma brincadeira, eles estão produzindo e reproduzindo essas discriminações, e construir e propiciar ali junto com eles construir estratégias coletivas para combater ou diminuir essas práticas racistas, homofóbicas, sexistas, às vezes atitudes coercitivas ou passivas entre eles ou com os professores, né? Então, numa perspectiva dos alunos se colocarem e levarem o que está acontecendo a alguns professores, algumas pessoas chaves da escola, né, para fazer depois a mediação com a direção, com o gestor e por aí vai. Então, no método vivencial ali, nessas oficinas, né, vocês capacitavam esses alunos, isso, mostravam para eles, previam situações que poderiam acontecer para que eles pudessem atuar dentro da escola. Isso, a partir do que eles traziam, eles nessa oficina de 2 horas, eles trouxeram situações, eles relataram. Aí a gente, inteligente, né? Porque você parte das demandas. Não foi estruturado assim. Pode falar. Não a gente parte das demandas que eles trazem, né? Sim. Então, primeiro a gente jogou alguns disparadores porque a gente tem uma leitura científica, a gente sabe, por base de pesquisas anteriores, que esses fenômenos acontecem no espaço escolar. A gente colocou algumas fotos, algumas situações disparadoras, mas cada escola, cada realidade educacional é diferente, né? Tem um diretor numa escola, um projeto político-pedagógico que consegue ser colocado em prática, numa escola e em outra não. Tem escolas que estão dentro, às vezes, estão perto de favelas, que tem aqui no Rio nosso contexto, né? Facções que são rivais, e aí é um outro contexto, situações específicas aqui do Rio de Janeiro. Então, eles trazem as situações de sofrimento. E nós, enquanto psicólogos, baseados nessas técnicas vivenciais, instruindo como trabalhar com essas habilidades, a assertividade, a empatia, vamos ajudá-los a lidar com essas situações. A gente vai construindo com eles, a partir do que eles têm, e principalmente contribuindo com a reflexão. Porque há muita naturalização do sofrimento hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem um discurso que a nossa sociedade ela é muito individualista, né?
naturaliza que é individualista e que então a gente quer viver assim, com cada um se puxando pelo próprio cabelo, né, para sair assim das dificuldades, e que se eu não consiga porque eu não estou me esforçando o suficiente, isso tem muito nos relatos deles, né? Eu não estou me esforçando suficientemente para conseguir resolver, aí é uma culpa, aí deprime. E então, assim, você naturaliza essas práticas racistas, sexistas, homofóbicas, e você não olha para essa busca coletiva de enfrentar isso, de refletir. A gente quer viver num espaço escolar que a gente chega lá já mal, sofrendo, eu não vejo a hora de ter férias, porque, ai, que alívio, né? Eu vou ficar longe desse espaço que causa tanta dor. Então, discutir sobre isso é importante. E eu acho que uma coisa diferente hoje dessa geração, Marta, é que antes, na nossa época, por exemplo, e que é um desafio para a gente que é pesquisadora, que é professor, que é reitora, que está trabalhando, a gente não é desse mundo tecnológico, né? Então, por exemplo, quando eu ia para a escola, acontecia uma briga lá, alguma coisa que estava me incomodando, eu saía da escola, eu chegava em casa, eu tinha os meus amigos da rua. Alguns, às vezes, até eram da escola, mas outros não. Então, havia uma separação. Então, você aliviava, você relaxava quando você brincava com os amigos da rua, você tinha outros espaços. Hoje, você está com o seu celular, todos esses ambientes, bons ou ruins, eles te acompanham 24 horas por dia. Então, se você está passando por um sofrimento na escola, você vai entrar no seu Facebook e você vai ver mensagens, fotos, coisas te atacando, te fazendo sofrer constantemente. E o que eu tenho lido, algumas coisas e observado, é que mesmo que essa geração ela vive imersa nesse ambiente virtual, não quer dizer que eles não sofram muito com essa falta de separação, essa mistura de todos esses contextos em todos os momentos. Então, um adolescente, ele senta para estudar e ele está olhando ali e vendo que um amiguinho está fazendo uma chacota, ou ele tá estudando e ele vê que tá todo mundo feliz, é todo mundo bonito, né? Na internet, tá todo... Então, é uma imagem de uma cobrança muito intensa para o adolescente, para esse jovem, que experiencia essas imagens diferente da gente, que já veio de uma época histórica, que não existia isso, e que para eles, nesse momento da vida, onde a comparação, a inserção nos grupos, ela tem um valor muito maior, né? De cobrança, de se sentir pertencendo. Então, é desafiante. E aí, essas situações de discriminação, as crianças acabam reproduzindo desde pequena, e aí pode, Sim, tem até alguns trabalhos. Uhum. Aí a gente pode falar em prevenção, né? Já que isso acontece desde que as crianças começam a se socializar. Sim, a prevenção, num primeiro momento, por exemplo, é você dizer que essas coisas existem, que racismo estrutural existe, né? A Organização Mundial da Saúde, enfim, nesse último episódio aí do Floyd, estava sinalizando, né, que o quanto o racismo estrutural nas práticas, ele vai causando sofrimento. Então, um primeiro momento é levar o esclarecimento para os professores, se a gente for pensar em crianças e adolescentes, eu acho que abrir discussões sobre esses temas, né, o que existe, o racismo estrutural e como ele impacta na vida das pessoas, o sofrimento que ele causa, as diferentes formas de discriminação, né, discriminação étnico-racial, discriminação pela identidade de gênero, falar sobre homofobia, sobre sexismo. Então, se você vai falando sobre esses temas, primeiro com os professores, pensando aí numa formação que pode ser aí continuada, mas se for com os estudantes, aqui a gente tem estudantes, né? Isso pode ser feito de maneira... para ser feito, né? Isso está lá nas bases curriculares, nos regimentos, são os temas transversais. Então, a prevenção, ela passa primeiro
pelo professor, conhecer esses assuntos, aprender a falar sobre eles e trabalhar com eles nas suas turmas, abrir espaço com as crianças e depois com os adolescentes, para que eles percebam essas violências que às vezes são por meio das brincadeiras, principalmente com os adolescentes, e que às vezes não, muitas vezes causam um sofrimento imenso, porque uma das coisas que a gente tem identificado hoje muito nos estudos, nas pesquisas, fala assim, existe um preconceito que pode ser mais velado, sutil, e o que é mais explícito, agressivo, que pega e grita, sua bichinha, tal, né? Daquele que faz uma piadinha. O que as pesquisas têm demonstrado é que, nas suas diferentes formas, ele é nocivo e prejudicial. Uhum. E o que algumas pesquisas têm mostrado é que esse caráter, às vezes, por meio da brincadeira, ele chega a ser pior, porque quem sente um sofrimento, o adolescente, ele sente uma agressão, só que ele não consegue dizer claramente que isso está acontecendo. Como que eu mobilizo para dizer para? Né? Ele Também que ele não encontre apoio, porque está ele não encontra aquela apoio. ideia de é só uma brincadeira, relaxa, né? A gente tem, são muitos desafios assim enfrentados, porque às vezes próprios adolescentes e jovens eles têm dificuldade de identificar que isso não é uma brincadeira, eles têm medo de perder o apoio do grupo se eles falarem assim, porque às vezes essas brincadeiras, que não são brincadeiras, são práticas de discriminações, elas ocorrem entre grupos, no espaço da escola, mas às vezes dentro do grupo. E aí, dentro do grupo, você tem um outro falando, você é gordinha, tal, mas é minha amiga. Né? E aí eu vou perder o apoio do meu grupo. Então, a prevenção, ela vai... E quando você leva isso numa roda de conversa, você senta com os estudantes, que é uma prática que a gente tem, eu sento no chão da escola, né, cruzo as pernas lá, né, como um índio, tem que estar com a saúde boa para ficar uma hora sentadinha ali. Verdade. Essas falas, elas vão aparecendo, aí você vai vendo que, eu escuto isso, mas eu fico triste depois quando eu chego em casa. E aí você vai abrindo espaço para refletir, para conversar. A mudança, ela vai mudança não é de um indivíduo, né, Marta? É assim, de uma sala, de um grupo escolar. Ela envolve parcerias e disponibilidades. Acho que, então, nosso papel ali, no nosso grupo, quando a gente chega numa escola, é ir abordando claramente esses temas com sensibilidade, conversando com os professores, mostrando que negar que eles existem, né, que essas diferentes formas de discriminações que elas existem, elas vai virar, aquela metáfora do copo d'água, assim, que você coloca a água até aqui, ó. Né, você está bem cheio, de repente cai uma gota e transborda. Né? Então, vai caindo, né, conta gotas e de repente transborda. Ô, Vanessa, agora eu vou dar um tempo, vou deixar você me perguntar um pouco, ver se tem perguntas aí pra gente ir. Sim, isso, que ótimo. Me interrompa, Marta. Não, tá tão bom te ouvir, mas eu vou te interrompendo aqui. A nossa aluna, Maria Fátima Fontana, ela pergunta assim, essas oficinas, elas foram feitas antes do isolamento? Como que pode ser feito agora? Sim. Então, foram feitas antes. Aí o que aconteceu? No começo do ano, assim, 2 semanas antes da pandemia, eu me encontrei com a equipe diretiva da SEDUC aqui, né, do Rio, e a gente ia retomar todas as oficinas, a gente ia ampliar para as cidades, até para as outras cidades que não são aqui do Rio de Janeiro. São Gonçalo, Petrópolis, nós íamos multiplicar isso. E aí entrou. Aí a gente começou a conversar, fazer alguns encontros de WhatsApp, como que a gente poderia levar um pouco de conhecimento para
estudantes gremistas. Num primeiro momento, a gente fez uma cartilha. Seria uma parte com telefones de conselho tutelar, porque se algum adolescente percebe que o amigo está passando por alguma violência dentro da família, porque a gente tem percebido já pesquisas, até a ONU, Unesco, e identificou um aumento de violência contra a mulher, mas não é só contra a mulher, contra os filhos, né, as crianças. Muitas vezes essas famílias já viviam com o agressor, e esse contexto de pandemia, ele aumenta essa agressividade. Você está ali a todo momento, tem a pressão financeira. Então, num primeiro momento, a gente fez uma cartilha, eu posso depois vou mandar o link para a Marta, disponibilizar na página da Unify, ou sei lá, no que for possível, tá, Marta? A gente fez, ela não tá bonitinha aqui, coloridinha, a gente fez um material informativo para os adolescentes, falando sobre telefones, como identificar, como melhorar a sua rotina. Então, dicas, então, por exemplo, assim, de um primeiro momento, de se observar se você está triste ou não, se você observasse que algum amigo, por meio de WhatsApp, de algum encontro, está triste, oferecer ajuda. Então, o que a gente fez na oficina, a gente primeiro ofereceu essas orientações por meio dessa cartilha. E essa cartilha, ela foi enviada pela SEDUC a todas as escolas e por meio dos grupos dos estudantes gremistas, porque lá no começo eu comentei que a ideia é sempre que esse material chegue de estudante para estudante, porque parece que tem uma proximidade maior. Se um professor manda para um aluno, é uma coisa. Quando um coleguinha manda para o outro, não é, Marta? Sim, e eu acho que isso foi uma das grandes sacadas que vocês tiveram, né? Porque como você disse ao longo da sua fala, primeiro a gente faz o contato, cria o vínculo com o aluno. Porque se vem do pai para a criança, depois vai para a Isso. família, depois vai para a escola. Eu achei isso um insight assim, muito relevante, que eu acho que fez Obrigada. toda a diferença para o projeto ter uma adesão, né? Porque partiu ali Sim, das necessidades e demandas criadas pelos e, próprios adolescentes. o que a gente quer dos adolescentes? Os pais, os professores, a gente quer que eles... a gente está no nosso papel enquanto educador, enquanto cuidador, de levar, claro, a informação, oferecer dizer assim, filho, né, o aluno, você pode confiar em mim, o que você precisar, eu estou aqui para qualquer momento. Mas às vezes a gente vai ter que pôr limites, vai ter que estabelecer regras, a gente vai criar situações de frustração. Mas a gente não está 24 horas com os nossos filhos, com os nossos alunos. E esse mundo virtual, eu penso já ao longo aí desses 10 anos trabalhando com adolescentes, que a gente precisa prepará-los para que eles identifiquem as situações positivas e as situações de perigo, os conteúdos perturbadores. Então, nosso papel é de possibilitar esse desenvolvimento crítico deles, né? Que eles saberem identificar e dizer isso não, porque você não vai estar ali todo momento, né? E eles, muitas vezes, vão, nesse processo, mais nos ensinar, eu acho que é um pouco do Paulo Freire, né? A gente ensina aprendendo junto. É claro que existe, a gente vai ter que ter, às vezes, uma relação mais hierárquica, no sentido de pôr limites, dizer, você não pode ter acesso a esse conteúdo, vai fazer isso ou aquilo. Mas, se a gente vai construindo uma relação de confiança, por base do afeto, essas situações de sofrimento, elas chegam até a gente. Então, para isso, você tem que dar espaço você tem que dar ali um voto de confiança num primeiro momento, né? Você precisa acreditar que eles podem se organizarem num trabalho conjunto com vocês. Aí, vou voltar lá na pergunta dela, né? Então, agora o que a gente está fazendo? A gente envia, a gente tem uma página, não sei se é página, no Instagram é página, tá vendo como a gente precisa da ajuda dos mais novos? Eu não sei dizer se é página, Marta. Acho que é um perfil no Instagram, Um perfil não no é? Instagram. Tá vendo? É por isso que eu sempre trabalhar com os adolescentes, eu vou aprendendo, né? Eu pergunto quais são as gírias específicas aqui do Rio, né? Tá suave, professora, suave na nave. Então,
A gente também, aí, para melhorar esse canal, a gente mandou as dicas, para eles identificarem atividades, telefones. Então, a gente fez esse perfil no Instagram, onde as minhas alunas, elas têm postado vídeos e pequenas matérias, por exemplo, matérias sobre o que é depressão, como identificar a depressão, numa linguagem para adolescente. Então, nosso canal é para eles. A gente fez recentemente alguns posts sobre discriminação, aí nós sugerimos alguns filmes que falam sobre o tema, em contexto escolar, que possa ser assistido por adolescentes de 13, 14 anos. Então, isso também pode ser feito, porque a gente não vai poder fazer em oficina agora, né? E encontros. Então, a gente tem aí uma outra possibilidade é fazer lives com os professores desses alunos. Então, assim, uma aluna e um professor que está lá fazendo esse ensino remoto. Aí o professor fala sobre as dificuldades, fala sobre a importância, os limites do acesso dos alunos. Então, dá para se pensar em algumas estratégias nesses momentos que as instituições ou os grupos podem fazer. Mas, para finalizar, Marta, no meu ponto de vista, o que eu penso é, sem a participação deles, a construção dos estudantes, nisso não chega. Se eu mandar um material simplesmente, assim, por WhatsApp, não vai viralizar. Não vai viralizar. Não tem que ser... O esforço nosso é construir junto, tá aberto, assim, temos uma abertura para esse diálogo. Entendi. Muito bom, né? É um desafio, mas vocês estão cumprindo aí, fazendo a roda girar, apesar de toda a pandemia. Aprendendo com todo o desafio. É difícil para a gente, para todo mundo, para as famílias. E não deixa de ser um espaço de acolhida, né? Ali, enquanto você mantém esse vínculo, mesmo que online, você ainda está, né, acolhendo. Sim. E aí a gente abre, por exemplo, a gente não está oferecendo um serviço psicológico, mas a gente tem algumas pessoas e universidades para indicar. E nós, Marta, recebemos no nosso e-mail lá do Prodin pedidos de ajuda. Entendeu? Assim, estou sentindo isso, pensando isso, aí a gente encaminha para um atendimento psicológico ou um acolhimento psicológico online. Okay. Então, veja como a tecnologia, ela é ruim ou boa, é o uso. Imagina se não fosse toda essa tecnologia nesse contexto de pandemia. A gente está com essa possibilidade, né, de estarmos aqui hoje. Então, é usar o que tem de melhor que ela pode nos oferecer. Vou falar mais algumas perguntinhas que estão surgindo aqui. A gente tem visita. Conhece Marlene de Cássia Trivelato Ferreira? Ah, que bom! Quem mais? De famosas. Muito obrigada. Então, a Marlene está aqui. Marlene, ela é professora aqui em Ribeirão Preto, nossa colega também. E ela está perguntando aí para você. Primeiro, está falando que é muito bom te ouvir. Como os cursos de licenciatura podem contribuir para a formação do professor para trabalhar com essas demandas socioemocionais? Os cursos de licenciatura? Isso. Tá, eu vou relatar um pouco de uma experiência que eu tive em 2017. Nossa, é um projeto de extensão, como eu comentei, mas a gente trabalha em grupos com outros projetos de extensão na UERJ. Um desses grupos aqui na UERJ é o PROME, que é feito na Faculdade de Educação, e esse grupo, ele trabalha com, não sei se ela denomina de mediadores, tutores, então, assim, os alunos das licenciaturas, né? Ela pega os alunos que são no segundo, terceiro ano, desenvolve por meio de cursos, aí foi onde entrou o nosso trabalho, e depois, quando chegam os novos alunos, esses alunos que seriam como os gremistas nas escolas públicas, né, na educação básica, faz um trabalho de acolhimento,
tanto nos aspectos emocionais quanto acadêmicos. Por exemplo, chegou na universidade, existe um serviço de acolhimento psicológico? Existe um serviço de acolhimento acadêmico? Desde, assim, como que eu estudo? Esse professor, como que ele, assim, informações básicas. Aí o nosso projeto fez uma parceria com esse outro projeto, e nós fizemos um curso, né, de habilidades sociais e de vida para esses alunos da licenciatura aqui da educação, quer dizer, que serão no futuro, né, professores. E aí nós trabalhamos algumas classes de habilidades sociais, assertividade, empatia na época. Olha, vai até sair o artigo, viu? Ele está no Prelo, eu posso depois enviar para Marlene. E para mim também. Aí, a gente foi um curso bem breve, porque quando a gente trabalha na universidade, a dificuldade é você envolver os alunos numa atividade assim sequencial. É que essa atividade, como eu estava uma parceria com outro grupo, a gente conseguiu desenvolver um curso ali, eu acho que foi de 7 ou 8 encontros. Mas foi a partir dessa dificuldade das pessoas participarem num curso semanal que eu tive, assim, além de outros trabalhos de outras áreas, de mudar o modelo e fazer por oficinas. Aí eu tenho oferecido para os estudantes, né, de diferentes cursos, oficinas temáticas. Então, por exemplo, a gente oferece oficinas sobre empatia, oficina sobre assertividade, uma vez por mês, no começo do semestre, quando não tem prova. E eles se inscrevem. E a gente percebe que muitos deles se inscrevem nas 3 oficinas, ou nas 2 que a pessoa acha que precisa trabalhar mais aquele tema. Então, pensar em estratégias com flexibilidade de tempo, aí a gente oferece certificado, porque isso é uma atividade extracurricular. Então, veja, atuando com os estudantes, né? Assim, seria atuar numa capacitação, na formação inicial, né, Marta? Entendi, isso. Ótimo. Bom trabalho, boas ideias. Aí uma outra pergunta aqui, ó, do nosso professor querido Benedito Aparecido dos Santos. Ele pergunta assim, ó: qual deve ser a atitude do educador diante do agressor e depois da pessoa que sofreu a agressão? O que você recomenda? Quando o professor recebe essa Numa sala de demanda? aula, Isso, ele recebe essa demanda, o ele que está na sala de aula e aconteceu uma agressão. ou que chega, né, esse relato em que a pessoa se sente como vítima, né, de discriminação, e o professor deve... Então, por exemplo, a gente fez alguns trabalhos tem feito, né, trabalhos com professores. A gente fez ano passado um curso com 40 orientadores educacionais, aqui do Rio de Janeiro. E tinham situações dessas. Benedito? É o Benê. Benê, professor Benê. Tinham muitas situações dessas, né? Tô na sala de aula e um xinga, fala do cabelo do outro, enfim. Então, acho que um primeiro momento, como a gente conversou antes, eu acho que é importante o professor saber que tipo de agressão está envolvido ali. É racismo, é homofobia, a gente, eu acho que precisa saber, porque você manejar essa situação vai requerer de você saber trabalhar com esse tema. E se você não souber, por exemplo, imagine que um tem a ver com uma questão de sexualidade, e você, enquanto professor, não se sente com condições de falar sobre isso ainda. E aí você precisa procurar alguém para te ajudar. Então, É primeiro... normal, né? A gente não precisa saber tudo, né, Vanessa? Não, o que a gente trabalha muito com os professores, a gente precisa saber sobre esses temas, né? Conhecê-los, mas tem coisas que tem professor que não vai conseguir falar com o seu aluno, que ele ainda não se sente, mas o importante é não virar as costas. Por exemplo, você percebeu que ali foi um episódio de racismo, e você finge que não é racismo. E aí você pode até agir, é uma das questões que a gente trabalha muito lá. Não adianta você ser assertivo, você ter habilidade social, porque você não está trabalhando para ampliação de direitos humanos, para ampliação da competência social.
porque você ignorou que existia um episódio de racismo, aí você pede para um para outro, olha, isso não é legal, sem abordar o foco, sabe, que causou e que vai levar ao sofrimento, você coloca panos quentes, você até resolve, né? Você até resolve com habilidades sociais. Veja então também, Marta, a importância, a implicação ética da nossa ação ali, né? Porque às vezes você pode treinar um professor para usar assertividade, mas ele vai mascarar muito dos problemas, e isso vai explodir, como uma metáfora que eu falei do copo d'água. Então, o professor, ele tem que identificar exatamente o que está acontecendo. Ali, às vezes, num primeiro momento, ele pode manejar, dizer, olha, vamos conversar sobre isso, vamos abrir uma roda, discutir num âmbito mais geral, porque, às vezes, a violência que está acontecendo entre um e outro estudante não é entre um e outro estudante. O que a gente percebe numa escola é que são grupos, às vezes, grupos dentro de uma sala de aula, às vezes numa escola, e ampliando essa discussão. Então, o que a gente construiu lá com as educadoras, nossa experiência, é que uma alternativa seria, então, identificar o que está acontecendo, é racismo, é sexismo, enfim, e abrir posteriormente, nesse momento a gente não pode fazer isso, mas a gente vai abrir um momento propício para voltar a esse assunto. Aí tem várias estratégias, escrever carta, procurar filmes e debater um filme numa próxima aula. Aí vem a prevenção. Aí isso vai aparecendo. Aí, então, vamos buscar um professor. O professor fulano da biologia, ele é ótimo para falar sobre isso. Vamos trazer ele aqui para a aula para ajudar. Então, são essas estratégias. Não são simples. O simples é dizer, pede desculpa, abraça e acabou. Não sai daí enquanto não se abraçar. Não sai daí enquanto se abraçar. Isso aí tem uma outra... resolve. Tem uma outra pergunta aqui da nossa aluna, Giovana Ronque. Ela diz assim, ó, que atitude tomar com uma pessoa que sabe que está sofrendo bullying, mas não admite que está passando por isso? Uma pessoa adolescente vai depender do seu interlocutor. Por exemplo, é um filho, é um colega, ela especificou? Ela não especificou, mas vamos pensar num par, num igual. Um estudante Então você sabe percebeu que que o amigo... colega seu, você percebe que um aluno ali está passando por isso, o mas ele bullying, não né? é um amigo, acho que nesse sentido. O caminho como a gente comentou, a conversa. Lá nas oficinas, a gente teve relatos desses. Por exemplo, o outro estava sofrendo bullying, sendo xingado, vamos pensar em que é gordinho, gordofobia e tal. Mas ele fala, mas eu tenho que emagrecer mesmo. O que os estudantes construíram ali é essa insistência no diálogo. Mas conta para mim, é assim mesmo? Você não sente nenhuma mágoa? Porque quando acontecia isso comigo, numa outra situação, sei lá, me falavam que eu era uma vara, um pau, magra, incomprida, eu sofria. Então, a estratégia é você ir por meio do diálogo, do afeto. Pode ser que hoje, e não é num único momento, às vezes, sabe, Marta? Veja, embora a gente viva hoje um tempo onde tudo é rápido, é acelerado, é mandando milhões de mensagens, há construções de afetos, de laços genuínos, de confiança, não é rápido, não é no tempo do WhatsApp. Então, a sugestão chegou hoje e a pessoa falou que não, você tem que voltar nesse assunto num outro momento. Você pode falar, vamos ver uma série, um filme que fala sobre isso. Você viu o que aconteceu com um amigo lá? Você pode, às vezes, dar como exemplo numa conversa. Você viu o que está acontecendo com outro fulano? Estão falando dele, que o cabelo dele é assim, tá amarelo e não sei o quê, agora apareceu com brinco e pintou as unhas. O menino pintou as unhas. O que você acha que ele está sentindo? Mas veja que para isso, quando a gente está falando de uma relação de pares, esse que acolhe precisa saber fazer isso, precisa ter uma orientação.
Por isso que, às vezes, o nosso trabalho de pensar ali em orientar esses alunos chaves, de ajudar os colegas. Mas isso também vai servir para a família. Você tem que voltar no assunto, insistir, investir na relação. E, por exemplo, na pandemia, a gente pensa, talvez tenham pais aí, a gente pensa assim, as famílias estão sobrecarregadas. Algumas não puderam fazer isolamento, estão trabalhando, né? A nossa realidade brasileira ela é de muita desigualdade social. Ou muitos estão trabalhando em casa, ou perderam emprego. Então, claro, existe um contexto de muito estresse, sobrecarga, angústia e sofrimento. Mas você precisa criar espaços de diálogo com seus filhos, para saber se eles estão sofrendo, observar esses sinais de alerta, o que eles estão pensando sobre isso. Eles não vão falar do nada. Aí, por exemplo, uma estratégia de envolver esses adolescentes, esses jovens, nas tarefas. Vamos fazer o almoço junto. E não é assim, você vai fazer uma coisa ou outra, mas talvez escolher algumas das tarefas para fazer junto, porque naquele momento você pode conversar. Hoje, amanhã, no almoço e na janta. Porque talvez no almoço ele não te conte, ou ele fale um pouquinho. No almoço, ele vai te contar mais um pouquinho. Né? E aí você vai falando. Porque muitas vezes os adolescentes, os jovens, eles observam que nós, os pais, né, eles estão em sofrimentos, eles estão culpados, eles não querem ser um peso. Às vezes o amigo não estava dizendo esse relato, né, da pergunta. Ele diz que ele não assume, é muito mais um relato porque ele não quer ser um peso para o amigo, não quer ser um peso para o grupo. Não tem outro caminho. O caminho é da construção, do afeto, da confiança. E claro que você não vai ter isso com 10, 20 amigos, mas você tem que escolher, às vezes, alguns para estabelecer esses laços, essa rede de afeto ali, de carinho, e se sentir com confiança de contar, olha, eu estou pensando, estou sofrendo muito, eu não consigo dormir faz muitos dias, às vezes eu tenho vontade de sumir. É uma fala de alerta. Tenho vontade de sumir. Às vezes eu acho que a vida da minha família seria melhor se eu não existisse. Então, por exemplo... São falas que os pais, que os professores e os amigos devem estar atentos. Isso, Marta. Pensa, por exemplo, a escola, embora ela às vezes cause muito sofrimento, reproduza e produza essas formas de preconceito, ela é um espaço, sociabilidade de proteção, de afeto, de coisas que a gente leva para a nossa vida, das boas lembranças. Então, a gente tem que batalhar para que esse seja o espaço da proteção. Só que milhões de adolescentes jovens estão fora agora desse espaço presencial. Então, pense que você pode ter um jovem, um adolescente, que tem uma identidade de gênero que a família não aceita, não lida com aquilo. Só que ele está ali 24 horas com essa família, sofrendo. Então, ele precisa ter um amigo, ter uma ajuda, encontrar um apoio online para lidar com isso, para passar por esse momento. Porque quando ele ia para a escola, ele tinha esse grupo, ele tinha, sei lá, um coletivo negro, que às vezes ia fazer até mediação para trabalhar com a família. Então, a gente tem que fortalecer a nossa rede, como a gente está fazendo aqui. Perfeito. Já são 10h08, passa voando, né? Quando o assunto é Fala bom. muito. Não fala muito, não. Você falou coisas preciosas. Eu acho que. Espero que. Deixa eu olhar, ver se eu queria. Falei tudo que precisava, que é importante. Enquanto você vai pensando, eu queria perguntar se a professora Maria Carla, a professora Maria Helena, a professora Betânia também. A Betânia estuda o suicídio aqui na nossa instituição. Elas ótimo. Querem fazer alguma questão, partilhar alguma coisa com você, enquanto você vai dando uma olhadinha aí no seu roteirinho para... Vanessa, quando você fala das estratégias, né, utilizadas, eu percebi que acho que as principais seria essa parte
de pensamento crítico, identificação, né, primeiro, da Isso, problemática. O que reconhecer, a mais, gente... assim? Me interessou essa Tá. parte das E a estratégias. gente criou, lá nas oficinas, a gente criou, assim, 4 palavras, que é reconhecer, escutar, acolher e encaminhar. E aí a gente trabalhou essas 4 estratégias com os estudantes gremistas. O que é reconhecer? Reconhecer as situações que causam sofrimento. Você tem que levar conhecimento sobre as diferentes formas de discriminação e os grupos que são mais vulneráveis, né? Os grupos de LGBT, as pessoas negras, enfim. Então, tem que identificar as situações, saber sobre elas criticamente. Então, você identifica, conhece, lê material, vai se informar sobre isso. Identifica as falas, como que essas formas de discriminação e opressão, elas se manifestam nos espaços, né? Então, saber sobre isso por meio de brincadeiras, por meio de falas, aí dar exemplos, bullying, como isso aparece. Então, assim, identifica. Depois, identifica, acolhe, escuta, que aí você chega e oferece, conversa, fala comigo, que é esse trabalho de investimento, né? Que aí a gente fazia por meio das vivências, né? Não quer falar hoje, vira a cara, sai daqui, você está sendo chato. Os adolescentes, eles criam ali situações que desliga o telefone, desliga a chamada, não visualiza, insiste. Então, né, oferece a escuta. Quando você ofereceu a escuta, você tem que acolher. Que aí é o quê? Dizer assim, olha, eu imagino que você que tá envolvida ali, né, o processo da empatia. Que é tudo empatia e ação, né? Agir empaticamente. Então, você reconheceu, disponibilizou a escuta e vai acolher por meio dessa fala. Olha, eu sei que você está sofrendo, não deve ser fácil, você está fazendo por bullying. Me conta mais, né? Me fala mais sobre como que eu posso te ajudar. Você tem alguém na sua família que você pode contar sobre o que está acontecendo? Se aparece uma situação assim, olha, eu tenho pensado em tirar minha vida. Você não pode prometer segredo, né? Vai de sigilo. Olha, então eu vou precisar contar para alguém, a gente vai precisar encontrar alguém de confiança para levar sobre isso para poder te ajudar, né? E aí acolhe, mas é um acolhimento de te acolher e já tentar oferecer uma ajuda, né? E aí vem o encaminhamento. Eu escutei, ofereci ajuda. Bom, e agora? O que a gente faz com isso? Bom, aí vem levar para um professor, pegar esse colega, no caso da universidade, né? Na situação de universidade. Olha, existe lá na UERJ, existe o projeto UERJ pela Vida. Você vai com esse amigo até lá, mostra o local, envia o link. Por isso que é um protagonismo, né? Você tem que se colocar como um agente de ação ali diante do seu amigo, do seu parceiro. Você não pode fingir que não está acontecendo. É assim que a gente vai estabelecer nossas redes. Então, é isso. E na internet, a ideia também de reconhecer, escolher, reconhecer, escutar, acolher, ajudar, você pode fazer por meio dos recursos online. Assim, você vai falando, você vai ajudando, você envia o link, e encaminha, você não finge que nada está acontecendo. Eu acho que o que é importante é você, assim, se você ficar com uma pulga atrás da orelha, eu falo para os pais, um amigo, haja, né? A gente tem que agir, né? Não deixe, haja. Tá ótimo, obrigada. Nada, espero que tenha esclarecido. Professora Vanessa, acho muito importante essa visão que você traz de um trabalho institucional. Acho isso riquíssimo, porque pensar de uma forma fragmentada, acho que nós fazemos. Nossa, esse aluno precisa identificar o que está acontecendo com ele, precisamos escutá-lo, precisamos acolhê-lo, precisamos encaminhá-lo. Tornar isso institucional faz toda a diferença.
é um trabalho completo e que eu acho importantíssimo que vocês tenham e que peço licença porque vou levar para a Unify, com certeza, esse trabalho institucionalizado, que eu achei maravilhoso, porque, particularmente, eu faço muito isso com os alunos, mas é preciso que seja institucional. É preciso que tenha, inclusive, alunos, como você fala, como supostos gremistas, que passem por cursos, que nos ajudem também. Sim. Nós não vamos dar conta sozinhos. Não. Né? Nós precisamos, principalmente, da ajuda do aluno mesmo. Muito obrigada por trazer essa sua experiência maravilhosa. Obrigada. Acho que há muitos desafios, essas experiências que eu tenho, elas estão sempre, não é acabado. Cada atividade que eu faço, cada ação numa escola ou na universidade, novos desafios surgem, novas reflexões também, e eu estou à disposição do que vocês precisarem. Depois eu posso trabalhar com a Marta, levar para elas, assim, explicar melhor algumas coisas que a gente faz, que hoje aqui não dá tempo, né? Estou à disposição. É uma parceria, né, da UERJ com a Unify, e aí a gente, Com certeza, amplia a sua rede de atendimento. Betânia, que está aí também, gostaria de falar alguma coisa? É que, na verdade, eu não estava, assim, preparada eu estou escutando vocês, mas eu estou numa situação que eu não deveria falar, né? Parei aqui para parabenizar o trabalho. Nossa, é como a Maria Helena falou, né? A gente precisa mesmo ter essas ideias institucionalizadas, né? Porque é uma preocupação que já vem de longa data da Unify, como que a gente vai trabalhar essas questões com os alunos. E essas experiências que vocês já passaram por isso só vem, na verdade, dar uma vontade muito grande da gente poder colocar a mão na massa e estar fazendo, né? Não só a Vanessa, como o Fábio também, recuperar as coisas, né, que ele colocou tão bem para a gente e que fica aquele incômodo que a gente precisa agir. Então, muito obrigada, Vanessa, obrisa aí, Marta, parabéns por vocês terem feito essa live, foi maravilhosa. Obrigada. Professor Fábio Scorsolini? Sim, isso. É um amigo muito querido. Sim, e trouxe várias ideias, né, para nós. A gente vai se cercando dos amigos de bom coração, né, Maria Helena? Claro, e é rede mesmo. Na UERJ, assim, são vários professores nas suas diferentes abordagens teóricas e metodológicas que trabalham com os alunos. Aí a gente faz reuniões entre os departamentos. Então, a ideia é institucionalizar para ninguém se sentir sobrecarregado, nem culpado. Sim. Esse é o caminho. Vanessa, eu gostaria, se possível, né, para a gente finalizar, porque eu sei que você também tem a questão do horário, se você, já que nós temos vários alunos da psicologia, indicaria alguns livros em que eles poderiam aproveitar, inclusive, esse período aí de férias para lerem um pouco mais sobre essa questão que você abordou, né, nessa live, algumas sugestões. Você falou de vivências, né? Não sei se também, em relação a essas vivências, poderia orientar alguma referência. Você diz referência de como agir nessa parte da atuação. Sim, eu acho que assim, esse material, embora a gente preparou para adolescente, ele serve muito para o estudante universitário também. Tem outras cartilhas, tem material que o meu Instituto de Psicologia ele fez, que dá algumas orientações para lidar com ansiedade, com depressão, eu também posso compartilhar. E tem também material sobre prevenção do suicídio, internet. Tem um grupo, que é um instituto em São Paulo, que chama Instituto Vitaleri, que eu sempre leio o material deles, acho muito interessante. Eu tenho até impressa aqui, eles têm 2 cartilhas, que é para pais e adolescentes, sobre prevenção do suicídio e relação com a internet, com informações muito interessantes. Então, eu posso passar para a Marta todo esse material, que eu acho que é um material
adequado a esse momento, que ele é bastante didático, instrucional, se a pessoa que pode ajudar, olha, eu entendi que isso pode acontecer assim, estou vendo o que está acontecendo com meu amigo, então eu posso ajudar, né, por meio da leitura, de ganhar conhecimento por meio da leitura. Sim? Muito obrigada por Nada. poder compartilhar todo esse material com a gente também, que é riquíssimo. Eu quero também, só para encerrar aqui, dizer que as pessoas que participaram aqui estão se manifestando, dizendo que foi excelente, que foi muito bom, que isso linkou com outros encontros que a gente teve, né? Outras lives que a gente fez. Não era a intenção, mas acabou fazendo isso é muito bom. Ótima palestra, ótima. Então, o pessoal gostou, eu acho que esses comentários aqui, né, dizem muito sobre o que a gente sente hoje, né, pela sua presença aqui, que é gratidão, tá? Então, muito obrigada, eu sei que você é ocupada, que você... Todas somos, mas acho que o nosso papel enquanto educador, que quer uma sociedade mais justa, que a gente não quer naturalizar o sofrimento, nosso papel é estar aqui. Então, tenho certeza de que a sua fala não foi uma fala que ficou aos ouvidos, né? Ela vai ter reverberações positivas aqui no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de estudantes. Obrigada, viu? De nada. Muito obrigada, Vanessa. Agradecemos. A Unify agradece pela sua dedicação. Obrigada, Unify. Nossa, que honra. Muitíssimo obrigada, Vanessa. Vai ter a nossa gratidão eterna. Vamos lembrar sempre dessa live, extremamente importante. Muito obrigada. E agradeço a professora Marta também, viu, Marta? Por ter trazido, foi graças à professora Marta que conhecemos você, né? A Marta identifica as pedras preciosas da nossa vida. Obrigada, Marta. Obrigada, Martinha. Obrigada. Até mais, então. Até mais a todos.